Ei, meu nome é Daniel. Tenho 27 anos. Até 3 meses atrás eu era só mais um socorrista, respondendo chamados de madrugada em apartamentos de gente rica. Aí, numa dessas noites, uma mulher de 40 e poucos anos abriu a porta de camisola de seda, segurou meu pulso enquanto eu media a pressão dela e sussurrou: "Você é solteiro, né? Então me passa seu número, caso eu passe mal de novo." Eu achei que era só mais um atendimento. Até descobrir na manhã seguinte que ela era mãe do meu melhor amigo da faculdade. E quando ela finalmente abriu a porta sem a aliança, olhou para mim e disse: "Se você entrar, nada volta a ser como era." Eu entrei mesmo assim. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu nunca achei que o pior erro da minha vida começaria com um chamado de rotina às 2 da manhã. A central chiou no rádio da ambulância, anunciando uma cobertura na zona nobre. Crise de ansiedade. Paciente do sexo feminino, 40 e poucos anos. Nada demais. Eu peguei a maleta, ajeitei o uniforme e subi no elevador daquele prédio que parecia mais caro do que tudo que eu já tinha visto na vida. O porteiro, um senhor de cabelos brancos que depois eu descobri se chamar Nivaldo, me olhou de um jeito estranho quando passei por ele. "A moradora da cobertura anda passando mal com frequência", ele disse, com aquele tom de quem sabe mais do que deveria. Eu só acenei. Não era minha função julgar. Era minha função subir, verificar os sinais vitais, acalmar a pessoa e ir embora. Simples assim. Mas quando a porta daquela cobertura se abriu, nada foi simples de novo. Ela estava sentada no sofá de linho claro, pés descalços, camisola de seda azul escura. Os cabelos castanhos caíam soltos nos ombros. As mãos tremiam levemente sobre o colo. E quando ela levantou o rosto para me olhar, eu vi nos olhos dela uma coisa que não era só medo da crise. Era outra coisa. Solidão, talvez. "Desculpa, eu não queria incomodar", ela disse, a voz baixa, rouca, mas eu achei que ia desmaiar. Eu me aproximei, ajoelhando na frente dela. O cheiro do ambiente me atingiu de cara, perfume de jasmim e âmbar misturado com o álcool 70% da minha maleta. Contraste estranho, luxo e urgência. "Tudo bem, vou só medir sua pressão, ok?" Ela assentiu. Eu coloquei o aparelho no pulso dela e senti o toque frio do estetoscópio na pele quente. Ela arrepiou. Eu fingi não perceber. A pressão estava normal. Os batimentos um pouco acelerados, mas nada grave. Respiração curta, mas controlável. Era ansiedade mesmo, só que leve. Nada que justificasse um chamado de emergência às 2 da manhã. Mas eu não disse isso. Porque enquanto eu checava os sinais, ela começou a falar. "Meu marido viaja muito. Ele é advogado. Fica mais no escritório do que aqui. Eu fico sozinha a maior parte do tempo." Ela não precisava me contar aquilo. Mas contou. "A noite é pior. O silêncio. Parece que ele aperta o peito, sabe?" Eu sabia. Terminei a aferição. Guardei o equipamento. Expliquei que era crise de ansiedade, que ela devia tentar respirar fundo, talvez procurar um psicólogo. O protocolo. Mas quando fui me levantar, ela segurou meu pulso, de leve, só por um segundo. Você é solteiro, né?" Eu congelei. "Sou." Ela soltou um riso curto, meio sem graça. "Então, me passa seu número, caso eu passe mal de novo." Eu devia ter recusado. Devia ter dito que ela podia ligar direto para a central, mas não foi isso que saiu da minha boca. "Então isso é um encontro?" Eu disse aquilo em tom de brincadeira, para amenizar. Mas ela me olhou com aquele meio sorriso cansado e não respondeu. Só segurou o olhar por um segundo a mais do que seria normal. Eu ditei meu número. Quando saí daquela cobertura, desci o elevador com o coração batendo mais rápido do que o dela tinha batido durante a crise. Na manhã seguinte, eu estava no ônibus lotado indo para a faculdade de enfermagem. Eu trabalhava a noite inteira como socorrista
e de dia tentava terminar o curso. Dormia pouco, comia mal. Mas era o jeito. Eu fiquei checando o celular o tempo todo. Nada. Nenhuma mensagem dela. Quando cheguei na faculdade, encontrei meu melhor amigo, Pedro. A gente sempre sentava junto. Ele era filho de gente rica, mas nunca foi metido. Gente boa. O tipo de cara que dividia a marmita comigo quando eu esquecia a minha. Naquele dia, ele estava animado. Cara, olha as fotos do aniversário da minha mãe. A gente fez uma surpresa para ela no fim de semana. Ele virou o celular para mim. E foi aí que meu mundo desabou. Na tela, sorrindo ao lado de um bolo caro, cercada por gente elegante, era ela, a mulher da cobertura. A mulher que tinha me pedido o número às 2 da manhã. Era a mãe do Pedro. Eu forcei um sorriso. Disse que as fotos estavam bonitas. Tentei parecer normal. Mas por dentro, eu estava desmoronando. O resto da aula foi um borrão. Eu não ouvi nada do que o professor disse. Só ficava olhando para o celular, esperando uma mensagem que eu não sabia mais se queria receber. Quando saí da faculdade, já anoitecendo, o celular vibrou. Número desconhecido. Desculpa incomodar, mas eu não consegui dormir bem. Você estava de plantão hoje? Eu olhei para a mensagem por uns 5 minutos antes de responder. Os dias seguintes foram estranhos. Planejou estrutura narrativa até capítulo 12, desenvolvendo tensão e desconfiança. Continuando a história, seguindo o outline. Vou cobrir os próximos capítulos, mantendo o tom e o ritmo. Preciso chegar a aproximadamente 4.000 palavras para a parte 1, então vou desenvolver até cerca do capítulo 12, que é o ponto médio do ato 2, onde Gustavo começa a desconfiar e Daniel sente o peso da situação. Eu tentava manter as respostas profissionais. Dava orientações sobre respiração, sobre técnicas para controlar a ansiedade. Mas as mensagens dela iam ficando mais pessoais. Ela falava sobre a insônia, sobre o casamento, sobre se sentir invisível dentro da própria casa. E eu respondia. Não sei por quê. Talvez porque, no fundo, eu também me sentisse invisível. Eu era só mais um cara de uniforme azul subindo e descendo em ambulância. Ninguém me via de verdade. Mas ela via. 3 dias depois daquele primeiro atendimento, a central me chamou de novo. Mesmo endereço. Mesma cobertura. Quando cheguei, quem abriu a porta foi o Pedro. Daniel, cara, que alívio! Minha mãe tá passando mal de novo. Meu sangue gelou. Eu entrei. Helena estava no quarto, deitada, mão no peito. Quando me viu, ela arregalou os olhos por um segundo, mas logo recompôs a expressão. Boa noite, senhor, ela disse, formal, distante. Eu entendi o recado. Na frente do Pedro, a gente era só paciente e socorrista. Nada mais. Fiz o atendimento. Tudo normal de novo. Crise leve. Pedro ficou mais calmo quando eu expliquei que não era nada grave. Mas quando fui embora, Helena me acompanhou até o corredor. Pedro tinha ido pegar água na cozinha. Eu não achei que fosse você de novo, ela sussurrou. Aqui é a região que eu cubro. A gente vai acabar se vendo mais do que imagina. Ela mordeu o lábio. Olhou para o lado, checando se Pedro ainda estava longe. Eu sei que isso é errado, mas eu não consigo parar de pensar. O interfone tocou. Ela se afastou na mesma hora. Eu entrei no elevador com o coração disparado. E foi naquele momento que eu percebi. A linha profissional tinha começado a borrar. E eu não tinha feito nada para impedir. Nas semanas seguintes, os chamados para cobertura se tornaram mais frequentes. A central explicou que o condomínio tinha contratado um pacote de atendimento preferencial. Helena fazia parte desse pacote. Então era totalmente normal eu ir lá várias vezes por semana. Normal? Mas nada naquilo era normal. Eu sempre ia em horários que o marido dela não estava. Ela sabia minha escala. Eu sabia os dias que ele viajava. A gente não combinava nada explicitamente, mas a gente sabia. As conversas foram ficando mais longas.
Ela me contava sobre os lugares que tinha viajado quando era mais nova, antes de casar. Eu contava sobre a dificuldade de pagar a faculdade, sobre acordar às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o curso. Você é muito novo ainda, ela disse uma vez, enquanto eu media a pressão dela. Tem a vida toda pela frente. E você acha que a sua já acabou? Ela não respondeu. Só olhou para a aliança no dedo, o anel batendo de leve no copo de água que ela segurava. O som ecoou pela sala silenciosa. Tilintar, tilintar, tilintar. A noite que mudou tudo foi uma noite de tempestade. Eu estava terminando um atendimento em outro bairro quando a central avisou que tinha caído energia em parte da Zona Nobre. O condomínio de Helena ligou direto, dizendo que ela estava se sentindo muito mal com a queda de luz. Quando cheguei, o prédio estava em meia luz. O gerador funcionava só parcialmente. Seu Nivaldo me disse que o elevador estava oscilando, mas que era melhor eu subir rápido. Encontrei Helena no hall do andar dela, tentando descer. Respiração curta, olhos arregalados. Eu tenho medo de escuro, desde criança. Não consigo ficar lá dentro sem luz. Tá tudo bem. Vou te levar para uma área com mais claridade. A gente entrou no elevador. Eu apertei o botão do térreo, mas no meio do caminho a energia oscilou de novo e o elevador parou. Escuridão total. Ela agarrou minha mão com força. As unhas dela cravaram no meu pulso. Respira comigo, eu disse, tentando manter a voz calma. Devagar. Inspira, segura, solta. Mas ela estava tremendo. Respiração rápida demais. Eu fiz a única coisa que consegui pensar. Encostei a testa na dela. Foca em mim. Só em mim. Esquece o resto. No escuro, eu sentia a respiração dela batendo no meu rosto. O perfume de jasmim misturado com o medo. Os dedos dela apertando minha mão como se eu fosse a única coisa sólida no mundo. A luz de emergência piscou. Fraca. Amarelada. Por um segundo, eu vi o rosto dela a centímetros do meu. Os olhos fechados. As lágrimas escorrendo. E aí, a luz apagou de novo. Eu não sei quanto tempo a gente ficou assim. Talvez 2 minutos. Talvez 10. Mas quando o elevador finalmente voltou a funcionar, quando as luzes estabilizaram, a gente se afastou rápido, constrangidos, como se tivéssemos atravessado uma linha que não devia ser atravessada. Naquela noite, Helena insistiu que eu subisse com ela para a cobertura, só para ela se acalmar. O apartamento estava às escuras, só com velas acesas. O marido dela tinha ficado preso no escritório por causa da tempestade. A gente conversou. Sobre infância, sobre os primeiros medos, sobre como algumas coisas da infância nunca te largam de verdade. E foi aí que ela confessou. Às vezes, eu exagero nos sintomas. Eu parei de arrumar a maleta. Olhei para ela. Eu sei reconhecer os sinais de ansiedade agora. Ela continuou, olhando para a própria mão. E às vezes, eu exagero um pouco, porque é o único jeito de alguém prestar atenção em mim. O interfone tocou, cortando o momento. Era Carla, a vizinha de baixo. Ela perguntou se estava tudo bem, porque tinha visto a ambulância de novo. Já é a 3ª vez esse mês, ela disse, com aquele tom de quem está mais curiosa do que preocupada. Quando desci para o térreo, Carla estava parada na porta do próprio apartamento, olhando para mim. Eu senti o peso daquele olhar. O prédio inteiro ia começar a reparar. Os dias seguintes foram diferentes. As mensagens de Helena ficaram mais frequentes. Sempre em horários que ela sabia que o marido não estava por perto. Sempre com alguma desculpa. Acho que exagerei no café. O coração está acelerado de novo. Será que você pode dar uma passada aqui? E eu ia. Toda vez eu ia. A gente conversava sobre filmes, sobre sonhos que ela tinha abandonado, sobre os planos que eu tinha para o futuro. A intimidade foi crescendo aos poucos, num ritmo lento, perigoso. Eu tentei sair com uma colega da faculdade. Tentei me distrair.
Mas a conversa era vazia, sem graça. Nada se comparava às conversas que eu tinha com Helena, sentado naquele sofá de linho claro, o sol entrando pela varanda envidraçada, a cidade inteira lá embaixo. Uma noite, deitado na cama, eu digitei uma mensagem para ela. Eu não me canso de te ouvir. Fiquei olhando por uns 5 minutos. Apaguei. Mandei só um emoji de polegar para cima. Mas eu sabia que ela tinha entendido o que eu queria dizer de verdade. Foi num sábado que as coisas começaram a desandar. Pedro chegou na faculdade irritado. A mãe dele tinha cancelado um almoço de família, dizendo que não estava se sentindo bem. Ela anda estranha, ele disse. Nervosa demais. Meu pai está começando a ficar preocupado. Eu tentei mudar de assunto. Mas o aperto no peito não passou. À tarde, recebi o chamado. Helena, queixa de dor no peito. Quando cheguei, ela estava de roupão, cabelos ainda molhados do banho. O cheiro de jasmim era mais forte do que nunca. Eu não consegui ir. Não consegui encarar todo mundo sorrindo, fingindo que tá tudo bem. Pela primeira vez, ela chorou na minha frente. Não de dor, de cansaço, de solidão. Eu segurei a mão dela, por mais tempo do que seria profissional. E enquanto eu fazia o curativo num pequeno corte que ela tinha feito na perna, ao tropeçar no banheiro, Carla passou pelo hall 2 vezes, olhando, registrando, juntando peças. Quando fui embora, Helena me acompanhou até a porta. Você acha ridículo eu querer começar alguma coisa nova nessa idade? Eu olhei para ela, para as marcas de expressão em volta dos olhos, para os fios brancos que ela não escondia mais, para a forma como ela segurava a maçaneta da porta, como se precisasse de apoio para não cair. Você ainda está viva, isso não é ridículo. A porta se fechou devagar, e eu desci sabendo que tinha dito algo que não devia, algo que dava esperança, algo perigoso. Gustavo começou a aparecer mais em casa. Pedro comentou na faculdade que o pai tinha adiado uma viagem para ficar mais tempo com a mãe. As mensagens de Helena ficaram mais raras, mais cuidadosas. Eu passei alguns dias sem ir na cobertura. Atendi outros pacientes, outros bairros, outras vidas, mas à noite, quando passava de ambulância pela avenida, eu olhava para cima, procurando a varanda dela. Às vezes a luz estava acesa, às vezes não. Uma madrugada, o celular vibrou. Ele está tentando, mas eu sinto que é tarde demais. Eu vi a mensagem pela notificação. Mas quando abri o aplicativo, ela tinha mudado. Obrigada por se preocupar. Ela tinha apagado a primeira. Mas eu tinha visto. A situação explodiu numa tarde de quinta-feira. A central me mandou para a cobertura. Visita de rotina, aferição de pressão. Quando cheguei, Gustavo estava em casa. Ele me recebeu na porta. Alto, terno impecável, olhar frio. Você é o socorrista que atende minha esposa com frequência? Sim, senhor. Quantas vezes você diria que vem aqui por mês? Eu engoli seco. Depende dos chamados, senhor. Mas como o condomínio tem contrato preferencial. Entendo. Ele não pareceu convencido. Pedro apareceu na sala naquele momento. Cumprimentou a gente. Eu forcei um sorriso. Helena estava quieta, olhando para baixo, respondendo só o necessário. Durante a aferição, a aliança dela bateu no copo de água. Tilintar, tilintar, tilintar. O som ecoou pela sala inteira. Quando terminei, Gustavo disse que ia contratar um cardiologista particular para acompanhar Helena. Menos necessidade de emergências. Na porta, Helena apertou discretamente meu pulso ao devolver o aparelho de pressão. Depois eu falo com você, ela sussurrou. Gustavo chamou por ela. Ela se afastou. Passaram-se dias. Nenhuma mensagem. Eu tentei seguir em frente. Peguei plantões extras. Estudei para a prova. Fingi que estava tudo normal. Mas não estava. Uma noite atendi uma criança com febre num andar mais baixo do mesmo prédio. Ao sair, cruzei com Carla no corredor. De novo na cobertura?
Ela perguntou, com aquele tom falso de preocupação. Não. Hoje foi aqui embaixo. Ela pareceu decepcionada. No térreo, seu Nivaldo comentou que a dona Helena andava sumida, trancada. O aperto no peito voltou. 2 dias depois, recebi um novo chamado. Helena, queda leve. Gustavo não tava. Quando cheguei, ela tinha um pequeno machucado na perna. Disse que tinha escorregado no banheiro. Eu limpei o ferimento, passei o curativo, e ela chorou de novo. Se você não tivesse vindo hoje, eu acho que eu ia ficar lá no chão por horas. Quando terminei, ela se inclinou para frente, como se fosse me abraçar. Mas parou no meio do caminho. A gente ficou ali, alguns centímetros de distância, a testa dela quase encostando no meu peito. Eu coloquei a mão na nuca dela. De leve, sem puxar. O interfone tocou. Carla. Dizendo que tinha ouvido um barulho de queda. Helena se afastou na mesma hora. Recompôs o rosto. Pediu para eu esperar no corredor enquanto ela falava com a vizinha. Carla olhou por cima do ombro dela. Me viu no corredor. Uniformizado. Maleta na mão. O olhar dela registrou tudo. Quando Carla foi embora, Helena encostou a testa na porta fechada. Acho que a gente passou do ponto seguro. Eu não tinha resposta. Desci pelo elevador. A sirene distante da ambulância ecoava lá fora, lembrando que, pro mundo, eu era só mais um profissional de plantão. Mas eu sabia a verdade. E o prédio inteiro ia descobrir em breve. Tudo desmoronou por causa de um áudio. Eu estava exausto, final de plantão. Tinha atendido 5 chamados seguidos. Precisava desabafar com alguém. Gravei um áudio pro meu colega de trabalho. Cara, essa paciente, ela não estava tão mal assim. Mas a cabeça dela tá um caos. E eu fico no meio disso tudo, como se não conhecesse o filho, o marido, ninguém. É foda. Apertei enviar. Só que mandei pro grupo errado. Caiu no grupo da faculdade, onde o Pedro tava. Eu vi o erro 2 segundos depois. Apaguei o áudio. Mas já era tarde. Pedro tinha visualizado. No dia seguinte, na faculdade, ele estava frio, distante, respondia com monossílabos. Saiu mais cedo. Eu tentei mandar mensagem para Helena, avisar do erro, explicar. Mas quando abri o WhatsApp, bloqueado. Ela tinha me bloqueado em tudo. Eu fiquei sentado na cama, encarando a palavra na tela. Bloqueado. E entendi que para ela, a forma mais rápida de apagar o incêndio era apagar a minha existência. As semanas seguintes foram as piores da minha vida. Eu não conseguia parar de pensar nela. Acordava de madrugada checando o celular, esperando uma mensagem que nunca vinha. Passava em frente ao prédio dela durante os plantões, olhando para cima, procurando a luz da varanda. Às vezes estava acesa, às vezes não. Eu nunca sabia se ela estava lá, olhando para a cidade, pensando em mim, ou se tinha me esquecido completamente. Pedro continuava me evitando. A gente ainda fazia trabalhos juntos, mas ele mal olhava na minha cara. Respondia só o necessário. Escolhia outros colegas para sentar. Eu tentei puxar assunto algumas vezes. E sua mãe, como ela tá? Médico demais faz mal, ele respondeu, seco. Meu pai vai resolver tudo com outros profissionais. Eu não sabia se ele tinha ouvido o áudio inteiro ou só parte. Não sabia o quanto ele suspeitava, mas o jeito que ele me olhava era como se eu tivesse traído a confiança dele. E, de certa forma, eu tinha. Tentei seguir em frente. Peguei todos os plantões extras que consegui. Quanto mais longe da zona nobre, melhor. Atendi casos em bairros do outro lado da cidade. Fiz horas extras até não conseguir mais ficar de pé. Qualquer coisa para não pensar nela. Mas não funcionava. A colega da faculdade me chamou para sair de novo. A gente foi num barzinho simples, tomou cerveja, conversou sobre as provas finais. Ela era legal. Bonita. Da minha idade. Mas a conversa não fluía. Eu ficava olhando para o celular, checando notificações, esperando algo que não ia vir. No final da noite, ela perguntou: Você tá apaixonado por alguém, né?
Eu não respondi. Ela sorriu triste. Tudo bem, eu entendo. Quando cheguei em casa, abri o histórico de conversas com Helena. Tudo bloqueado, vazio, como se a gente nunca tivesse trocado uma palavra. Entrei no perfil dela na rede social. As últimas fotos eram antigas, republicações de momentos felizes, festas de família, viagens, sorrisos, nenhuma foto nova há semanas. Eu ampliei uma das imagens. Helena ao lado do marido, num jantar elegante, o vestido preto, a maquiagem perfeita, o sorriso que não chegava nos olhos. E me perguntei, em que momento aquele sorriso deixou de ser verdade? 2 semanas depois do bloqueio, eu estava na faculdade quando o professor anunciou um trabalho em dupla. Pedro, que sempre fazia comigo, virou pro cara do lado e disse: Bora fazer juntos? O silêncio foi constrangedor. Todo mundo percebeu. No intervalo, tentei me aproximar. Pedro, a gente precisa conversar. Não tem nada para conversar. Eu sei que você ouviu o áudio, mas não era o que você tá pensando. Minha mãe tá mal, Daniel. Muito mal. E você só piorou tudo. Ele foi embora antes que eu pudesse responder. Aquela noite, durante o plantão, a ambulância foi chamada para atender uma senhora em um condomínio próximo. Do alto da garagem, consegui ver, à distância, o prédio de Helena. As luzes da cobertura estavam apagadas. Eu fiquei parado ali, olhando, até o motorista me chamar de volta. Foi numa madrugada, quase 3 semanas depois do bloqueio, que minha mãe ligou. Filho, você tá bem? Faz tempo que não aparece aqui. Eu visitei ela no dia seguinte. O apartamento simples no bairro onde cresci. O cheiro de café passado, a mesa de fórmica, o sofá velho, mas sempre limpo. Ela serviu pão com manteiga. Me olhou com aquele jeito de mãe que sabe quando algo tá errado. É mulher? Eu forcei um sorriso. Não, mãe. É só cansaço do trabalho. Ela não pareceu convencida, mas também não insistiu. No caminho de volta para casa, eu pensava no contraste. A vida da minha mãe, simples, mas honesta. E a vida de Helena, cercada de luxo, mas sufocada. Mundos diferentes, que nunca deviam ter se encontrado. Naquela noite, já passava das 2 da manhã quando o celular vibrou. Número desconhecido. Eu estava quase dormindo. Peguei o celular, meio sonolento, e olhei para a notificação sem abrir. Era uma foto. Eu não conseguia ver direito o que era. Mas algo no meu peito disparou. Desbloqueei o celular. Abri a mensagem. E congelei. A foto mostrava um lenço de tecido claro, com um pequeno bordado discreto, jogado no banco de trás de uma ambulância. Reconheci o ambiente na mesma hora. Era do serviço onde eu trabalhava. A mensagem dizia: Achei isso aqui. Você ainda atende chamados? Meu coração começou a bater descompassado. Aquele lenço. Eu lembrava dele. Helena tinha usado numa das crises de frio na cobertura, quando cobri ela com uma manta. Ela devia ter esquecido na ambulância naquela noite. E agora, ela tinha encontrado. De alguma forma, ela tinha ido até uma ambulância do serviço, visto o lenço e guardado meu número de novo. Eu fiquei uns 5 minutos encarando a foto, as mãos tremendo. Finalmente digitei: Como você conseguiu esse número? A resposta veio rápida. Chip novo. Não dá para deixar rastros no celular oficial. Chip novo. Ela tinha comprado um chip novo só para falar comigo, sem que ninguém soubesse. Você tá bem? Eu escrevi. Não sei mais o que é estar bem. Mas eu precisava saber se você ainda tá por perto. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Eu nunca saí. Nos dias seguintes, a gente voltou a conversar. Sempre com cuidado. Sempre em horários estratégicos. Sempre mensagens curtas, cheias de subentendidos. Ela me contou que o clima em casa estava insustentável. Gustavo desconfiava de algo, mas não sabia exatamente o quê. Ele tinha começado a fazer mais perguntas.
a checar mais os horários dela, a ligar no meio do dia sem motivo. Pedro também estava estranho. Mais distante, mais calado. Eu estraguei tudo, ela escreveu uma noite. A relação com meu filho, a paz da minha casa, tudo. Você não estragou nada, você só despertou, e às vezes acordar dói. Ela demorou uns minutos para responder. Você devia ter deixado eu dormindo. Eu também demorei para responder. Não sei se conseguiria. Foi numa noite de terça-feira que ela mandou a mensagem que mudou tudo de novo. Se um dia eu quisesse falar com você sem ninguém perceber, como faria? Eu li e reli a pergunta. Você quer que eu vá aí? Não sei. É perigoso. Mas eu não aguento mais só mensagem. A gente ficou trocando ideias. Eu podia subir como se fosse uma visita de rotina. Mas isso aumentava o risco. Carla ia notar. Seu Nivaldo ia notar. Todo mundo ia notar. A conversa terminou sem decisão. Mas naquela noite, antes de dormir, eu peguei o estetoscópio que estava em cima da cadeira. Passei a mão pelo metal frio. E pensei que nunca tinha sido tão difícil separar trabalho de desejo. 3 dias depois, eu estava de plantão. Poucos chamados. Noite calma. Depois de um atendimento simples, pedi para o motorista pegar um caminho diferente de volta para a base, alegando trânsito. A gente passou em frente ao prédio de Helena. E foi aí que eu vi. A luz da varanda piscou. Uma vez. Depois outra. Depois uma terceira. Pausas curtas entre cada piscada. Meu coração disparou. A gente tinha brincado sobre isso em mensagens antigas. Um código. 3 piscadas significariam: tá tudo livre aqui. Eu disse para o motorista que ia descer na esquina, que precisava comprar algo rápido, que voltava a pé. Ele nem questionou. Entrei no prédio, coração batendo descompassado, suor frio nas mãos. Seu Nivaldo levantou os olhos quando me viu. Tinha uma mistura de surpresa e resignação no rosto dele, como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo. Mas não disse nada. Só entregou o livro de registro para eu assinar, como se aquele ato formal pudesse encobrir tudo o que estava por baixo. Entrei no elevador. Apertei o botão da cobertura. Enquanto subia, o cheiro de álcool da maleta parecia mais forte. A luz amarelada do elevador refletia no metal do estetoscópio. O bip suave do meu celular ecoou no silêncio. As portas se abriram. Corredor vazio. Silencioso. Eu caminhei devagar até a porta dela. Cada passo ecoando no piso frio. Cada segundo parecendo mais longo. Parei na frente da porta. Respirei fundo. E toquei a campainha. Silêncio. Alguns segundos que pareceram horas. Depois, passos do outro lado. A porta se abriu. Apenas o suficiente para mostrar o rosto dela. Helena estava iluminada pela luz amarelada interna. Os cabelos soltos. Sem maquiagem. Sem aliança. Ela não tinha aliança. Não houve gritos. Não houve lágrimas. Só um olhar cansado. E, ao mesmo tempo, decidido. Entra, ela sussurrou. Eu hesitei. O Gustavo? Tá dormindo no quarto de hóspedes. Faz semanas que a gente mal se fala. Eu entrei. A cobertura estava em penumbra. Só a luz da varanda acesa. O mesmo cheiro de jasmim e âmbar. Mas havia algo diferente no ar. Algo final. A gente ficou parado ali, no meio da sala, sem saber o que fazer. Eu não quero fazer promessas, ela disse finalmente. Nem pedir que você espere nada. Mas eu precisava te ver. De verdade. Não através de uma tela. Eu também. Ela se aproximou. Devagar. E pegou minha mão. As 2 mãos dela segurando a minha. Encostou a testa no dorso da minha mão, fechando os olhos. Obrigada, por não ter me esquecido. Eu tentei. Juro que tentei. Ela soltou um riso curto, triste. Eu também. Um barulho distante ecoou dentro do apartamento. Talvez o celular tocando em outro cômodo. Talvez o ar-condicionado ligando. Helena soltou minha mão. Deu um passo para trás. Se você entrar de verdade, se você passar dessa porta,
Nada volta a ser como era. Eu olhei para ela, para as marcas de cansaço em volta dos olhos, para os ombros caídos, para a forma como ela segurava o próprio braço, como se tentasse se proteger. E se eu for embora? Também não. O silêncio preencheu o espaço entre a gente. Eu dei meio passo para frente e meio passo para trás, literalmente dividido. Você tá bem? Ela perguntou, a voz baixa. Não sei. Helena olhou para a varanda, para a luz acesa refletindo no vidro. Lembra do lenço? Lembro. Eu fui num exame de rotina semana passada. Tava passando mal de verdade. Ansiedade. O médico chamou uma ambulância para me levar. E lá, no banco de trás, eu vi aquele lenço, esquecido, como se tivesse me esperando esse tempo todo. Ela sorriu triste. Aí eu entendi que algumas coisas a gente não consegue apagar. Por mais que tente, elas ficam lá, esquecidas em lugares improváveis, mas ainda existem. Eu engoli seco. E o que você quer fazer com isso? Não sei, mas eu não aguento mais fingir que você não existiu, que a gente não existiu. A gente mal começou. Eu sei, mas foi o suficiente para mudar tudo. Outro barulho, mais próximo dessa vez. Helena olhou para o corredor interno, tensa. Esperou. Nada. Ela voltou a me encarar. Eu não vou te pedir para esperar. Não seria justo. Você tem 27 anos. Tem a vida inteira pela frente. E eu sou uma mulher de 44, presa num casamento que já morreu há anos, com um filho que mal olha para mim. Você acha que eu ligo para isso? Deveria. Mas eu não ligo. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Eu tenho medo de que para você isso seja só uma fase. E para mim é o último grande risco da vida. Eu me aproximei, devagar, e coloquei a mão no rosto dela, de leve. Você acha que eu arriscaria tudo isso? O trabalho, a amizade com seu filho, a paz de espírito, se fosse só uma fase? Ela abriu os olhos, e pela primeira vez em semanas, eu vi algo além de cansaço. Vi esperança, mas também medo. A gente ficou ali, parados no meio da sala, por alguns minutos, sem falar, só existindo no mesmo espaço, pela primeira vez em semanas. O tilintar da aliança que ela não estava mais usando ecoava na ausência. O bip suave do relógio da parede marcava os segundos. A luz da varanda refletia nos vidros, criando sombras longas. Eu preciso resolver as coisas com ele, Helena disse finalmente. Do jeito certo. Não quero que você fique no meio de uma guerra. Você não merece isso. E você merece? Eu escolhi isso há 20 anos atrás, quando casei sabendo que não era amor de verdade. Só segurança. E agora? Agora eu quero mais do que segurança, mesmo que isso signifique perder tudo. Ela olhou para a porta. Mas hoje não. Hoje, eu só precisava te ver, te tocar, saber que você ainda está aqui. Eu assenti. A gente caminhou até a porta, devagar, como se cada passo fosse uma despedida. Na porta, ela segurou meu pulso, de leve. Obrigada por ter atendido meu chamado, todas as vezes. Sempre vou atender. Ela sorriu. Triste, mas verdadeiro. Eu sei. Desci pelo elevador com o coração apertado. Mas diferente dessa vez. Não era só dor. Era também esperança. Ao passar pelo térreo, seu Nivaldo me olhou. E pela primeira vez, ele sorriu. De leve, como se estivesse dizendo, eu sei, e tá tudo bem. Saí pra rua. A madrugada estava fria. A sirene distante de uma ambulância ecoava pela avenida. Olhei para cima, para a cobertura. A luz da varanda ainda estava acesa. Nos dias seguintes, a gente voltou a trocar mensagens. Mas era diferente agora. Tinha menos medo, mais honestidade. Helena me contou que ia conversar com Gustavo, que ia pedir a separação. Não por minha causa diretamente, mas porque ela não conseguia mais viver uma mentira. Vai ser difícil, ela escreveu. Ele não vai aceitar fácil. E o Pedro?
Eu não sei como ele vai reagir. Você vai sobreviver, eu respondi. Você é mais forte do que imagina. Não sei se sou, mas eu preciso tentar. 2 semanas depois, numa noite qualquer de plantão, eu estava voltando de um atendimento quando vi, de longe, a luz da varanda piscar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Pedi para o motorista me deixar na esquina. Disse que ia visitar um amigo ali perto. Entrei no prédio, subi, toquei a campainha. Helena abriu a porta. Devagar, dessa vez, abriu mais. O suficiente para eu ver a sala às costas dela, vazia, silenciosa. Ele saiu, ela disse. Levou as coisas. Vai ficar num hotel enquanto a gente resolve os detalhes. E o Pedro? Ainda não sabe. Vou contar amanhã. Ela me olhou. E pela primeira vez não havia medo. Só cansaço. E alívio. Entra, por favor. Eu entrei. A porta se fechou atrás de mim. E pela primeira vez eu não estava ali como socorrista. Não estava medindo pressão. Não estava checando sinais vitais. Eu estava ali como... eu. A gente conversou a noite inteira. Sentados no sofá de linho claro. Ela encostada no meu ombro. Eu segurando a mão dela. Falamos sobre o futuro, sobre os planos dela, sobre a faculdade que eu ainda precisava terminar, sobre como a gente ia lidar com o julgamento dos outros. Vai ter gente que vai falar, ela disse, que vão dizer que eu sou velha demais para você, que você tá comigo por interesse. E daí? E daí que... talvez eles tenham razão. Eu virei para ela. Você acha mesmo que eu tô aqui por interesse? Ela sorriu. Não, eu sei que não. Mas as pessoas vão falar, e isso vai doer. Deixa doer, a gente aguenta. Ela encostou a testa no meu ombro de novo. Você tem certeza disso? Não. Mas eu tô disposto a descobrir. Os meses seguintes não foram fáceis. Gustavo contratou advogados. Tentou usar minha presença como prova de adultério. Mas não tinha provas concretas. Nenhuma foto. Nenhuma testemunha definitiva. Só especulação. Carla, a vizinha, tentou ajudar ele. Falou sobre as ambulâncias, sobre os horários. Mas no fim, não era suficiente. O divórcio foi oficializado 6 meses depois. Pedro foi o mais difícil. Ele se afastou da mãe. Ficou morando com o pai. Parou de falar comigo completamente. Uma vez cruzei com ele na rua. Por acaso. Ele me viu. Virou o rosto e seguiu andando. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que Gustavo pudesse ter feito. Helena vendeu a cobertura. Comprou um apartamento menor, mais simples, em outro bairro, sem varanda envidraçada, sem vista para a cidade inteira, mas com paz. Eu terminei a faculdade. Consegui um emprego melhor num hospital. Menos plantões noturnos, mais estabilidade. A gente não mora junto. Ainda não. Ela diz que precisa de tempo, que precisa se encontrar de novo, descobrir quem ela é fora do papel de esposa de e mãe de. E eu respeito isso. Algumas noites eu durmo lá. A gente faz janta juntos, assiste filme, conversa até tarde, sobre tudo e sobre nada. Outras noites, cada um fica no seu canto. E tá tudo bem. Porque o que a gente tem não precisa ser intenso o tempo todo, não precisa ser fogo. Pode ser só luz, constante, calma. Ontem eu estava voltando do hospital quando passei em frente ao prédio antigo dela. Por hábito. Olhei para cima, para a cobertura. Tinha outra família morando lá agora. Outras luzes, outras vidas. Mas por um segundo, eu consegui ver a luz da varanda piscando. 3 vezes, como naquela noite. E sorri. Porque, no fim, não importa onde a gente tá. Importa que a gente escolheu estar. Juntos. Mesmo sabendo o preço, mesmo carregando a culpa, mesmo enfrentando os julgamentos. A gente escolheu. Pedro ligou para a mãe semana passada, pela primeira vez em meses. A conversa foi curta, tensa, mas aconteceu. É um começo. Helena chorou depois, de alívio, de dor, de esperança.
Eu segurei a mão dela e fiquei ali, quieto. Porque às vezes não precisa ter palavra, precisa só ter presença. Hoje de manhã, antes de sair para o trabalho, ela me perguntou: "Você se arrepende?" Eu olhei para ela, para o cabelo bagunçado, para os olhos cansados, para as marcas de expressão que ela não esconde mais. De quê? De ter atendido aquele chamado, naquela madrugada. Eu pensei por um segundo, em tudo que a gente perdeu. Pedro, a amizade, a paz de espírito, as noites de sono e em tudo que a gente ganhou. Honestidade, liberdade, um ao outro. Não, eu respondi. Nem um pouco. Ela sorriu. Mentiroso. Tá, talvez um pouco, mas eu faria tudo de novo. Mesmo sabendo o final? A gente ainda não chegou no final. Ela encostou a testa no meu peito, como naquela noite no elevador, quando tudo começou. Não, ainda não. Às vezes, quando eu tô de plantão e passo em frente ao prédio antigo, eu olho para cima e imagino a luz da varanda piscando. 3 vezes, como um chamado. E eu penso, se eu pudesse voltar, se eu tivesse a chance de não responder àquele chamado naquela madrugada, de deixar outro socorrista subir, de nunca conhecer Helena, eu faria diferente? Eu deixaria ela lá, sozinha, segurando o peito, esperando alguém que a visse de verdade? Não. Eu não faria. Porque no fim, a gente não escolhe quem a gente salva. A gente só responde ao chamado. E torce para que, do outro lado da porta, exista alguém esperando. Alguém que também precise ser salvo. Tompaf, eu só consegui dizer, tô aqui. E fiquei parado no corredor, olhando a luz da varanda dela acesa, me perguntando até onde esse aqui ainda podia nos levar. E você atenderia esse chamado de novo?